Olá, eu sou o professor André Santos, um dos professores do Centro Teológico Palavra de Vida. Hoje eu quero compartilhar com você o significado da palavra teologia. Você já se perguntou o que de fato significa teologia? Hoje eu quero compartilhar com você isso. Primeiro eu quero destacar que teologia é um sistema de crença religiosas acerca de Deus ou de qualquer divindade suprema. Então a teologia, ela entra neste contexto de Deus ou de qualquer Deus ou deuses. Então quando ela fala ou ela estabelece um sistema de crença religiosa que fala acerca de Deus ou acerca de deuses. Então, primeiramente, teologia significa isso, segundo os dicionários de teologia. Geralmente, teologia, aqui é o segundo ponto, a teologia, ela se refere à fé cristã. Na maioria das vezes, teologia está relacionada hoje, no contexto mais atual, a teologia está relacionada diretamente mais com a fé cristã e a experiência de Deus com base na sua autorrevelação. Então seria mais ou menos assim. O que é teologia? Seria aquela experiência cristã entre o ser humano e Deus, Deus e o ser humano, com base na revelação bíblica. Então, com base em uma revelação. Isso é teologia, neste segundo plano também. Então, teologia, em terceiro plano, ela tenta aplicar ou ela tenta buscar tudo aquilo que ela consegue extrair desta verdade relacionada a Deus e aplicar estas verdades à experiência e ao pensamento do ser humano como um todo. Então, teologia, ela também tem como princípio buscar um entendimento correto sobre Deus, com base nesta revelação, e aplicar toda esta verdade que ela extrai de um texto bíblico para a nossa vida, para a vida do ser humano, aplicando esta verdade bíblica em todo o contexto de um ser humano. Como é que surge a palavra teologia? Da onde vem a palavra teologia? Como surge o vocábulo teologia? Primeiramente, se nós voltarmos na história, nós vamos ver que teologia ela nasce dentro de um contexto da Grécia Antiga, chamado a Grécia Clássica, né? Aquele período clássico dos gregos. Então ela vai nascer dentro daquele contexto e ela vai ser aplicada diversas vezes em alguns escritos dentro dos textos clássicos gregos. Você vai ver que ela vai ser muitas vezes aplicada aos poetas. Então, os poetas são chamados de teólogos porque os seus poemas são teologia. O vocábulo teologia, ele pode ser dividido, ele pode não. Ele é composto, ele é construído a partir de duas palavras. Theo, que é Deus, e a logia, que seria o discurso. Então, teologia seria o discurso sobre Deus. Então, os poetas faziam um discurso acerca de Deus. Então, eles são teólogos fazendo teologia. Essa era a ideia lá dentro da Grécia Antiga. Era o discurso, o poema, o louvor, a música aos deuses, a Deus. Em um período posterior, você vai ver que Platão ele vai usar o termo teologia para tentar explicar a origem dos deuses, a origem de Deus, a origem desses deuses com relação a este mundo. Então, Platão vai aplicar a palavra teologia
dentro desse contexto, a origem dos deuses e como esses deuses vão se relacionar com este mundo aqui. Então, a teologia também ela vai ter esse contexto, a origem dos deuses, o discurso sobre Deus, tudo isso envolve a palavra teologia. Ela nasce dentro desse contexto. Dentro dos 300 anos do cristianismo, possivelmente ele primeiro, segundo e terceiro século, essa palavra não era muito bem vista. Por quê? Por causa da sua relação com o paganismo, com o misticismo dos pagãos. Então isso não ficava muito bem, então a igreja não queria lidar muito com essa palavra, não aceitava muito essa palavra. Porém, passando esse período, essa palavra ela vai ganhar corpo dentro dos escritos cristãos e a partir desse momento ela começa a ser aplicada em um contexto sobre a alma que se coloca, que contempla o divino. Então a teologia, até o 5º século da história cristã, ela vai se desenvolver com a ideia de uma alma que passa a contemplar o ser divino e começa a falar, a discursar, a cantar sobre este ser divino. Então aqui é que começa a se desenvolver de uma forma mais poderosa essa ideia da teologia como um discurso, como uma doutrina acerca de Deus, o que deveria ser crido, o que deveria ser definido acerca daquilo que a Escritura revela acerca de Deus. Então, com o tempo, essa palavra ela se tornou o discurso acerca de Deus, o discurso acerca da doutrina, daquilo que deveria ser crido a respeito de Deus, quem é Deus, qual é o propósito de Deus, quais são as ordenanças de Deus. Tudo isso nasce dentro deste contexto onde a teologia ela recebe este significado. Ela passa agora a significar tudo que se refere ao Deus que se revelou nas Escrituras. Ela ganha força, ela vai perdendo a sua força daquela ideia de paganismo e ela agora ela vai ser incorporada ao contexto bíblico e ela vai nos conduzir a tudo aquilo que se refere a Deus. Porém, com a evolução do pensamento e da história da teologia cristã, você percebe que esta palavra ela vai sofrer uma forte influência e ela vai também agora ser ampliada. Então ela não vai ser mais uma palavra onde você trabalhe diretamente com o ser de Deus, onde você faz de fato teologia, você fala algo acerca de Deus. Agora ela se torna mais ampla. Ela dentro de um contexto moderno, ela vai ser usada de uma forma mais, ou seja, o seu sentido será ampliado para vários setores ou várias divisões dentro do contexto teológico. Então, por exemplo, você vai ter aqui neste contexto de teologia, a palavra teologia, dentro de um contexto atual, você vai ter, por exemplo, a teologia filosófica, que é aquele ramo da teologia que tenta conhecer Deus não por meio da revelação, nem por meio de uma autoridade eclesiástica. Ela tenta estudar o mundo ao seu redor e tenta ver como este mundo ao meu redor, ao teu redor, ele me fala algo sobre Deus. Então essa é uma teologia que recebe o nome de teologia filosófica, porque vai aplicar metodologias usadas dentro da filosofia para que você possa ampliar este teu conceito a respeito de Deus, as tuas ideias a respeito de Deus. Você tem a teologia bíblica, que é aquele ramo de teologia onde o teólogo só quer trabalhar com o texto bíblico e toda a revelação que ele tem acerca de Deus,
ela nasce deste contexto bíblico. Ele não usa nenhuma ferramenta que venha de fora para analisar o texto bíblico. Ele prefere lidar com tudo aquilo que o mundo bíblico vai disponibilizar para ele, trabalhando com todos os textos das Escrituras para entender o propósito de Deus. Essa é a teologia bíblica. Você também tem, por exemplo, a teologia sistemática, que vai usar tanto a teologia bíblica como a teologia filosófica para responder para o mundo tudo aquilo que está relacionado à teologia bíblica, ou tudo aquilo que é perguntado sobre a nossa fé no mundo, e tudo aquilo que a Bíblia, por meio da filosofia, por meio dos princípios que vão sendo estabelecidos de conhecimento, você vai trazendo para este mundo e explicando para este mundo tudo aquilo que está ligado a Deus, tudo aquilo que está relacionado à vida cristã. Então você tem dentro deste contexto várias aplicações da palavra teologia. Você também tem, por exemplo, a teologia dogmática, que é aquela teologia que é feita com base nos ensinos ou nos dogmas de alguma igreja ou de alguma denominação. É aquela teologia que vai levar em consideração a sua tradição, é aquela teologia que vai levar em consideração o que a sua denominação entende acerca. Então, por exemplo, aqui nós temos a teologia católica, nós temos a teologia pentecostal, a teologia reformada, a teologia anglicana, a teologia luterana, teologia calvinista, e assim por diante. Você tem dentro desse contexto várias teologias, a teologia negra, a teologia feminista, a teologia social. Então você percebe que com o passar do tempo, a palavra teologia não é mais só falando sobre Deus, ela se ampliou. Por isso que hoje se define teologia como um sistema de crença religiosa acerca de Deus e da realidade suprema. E aí eu volto lá naquele primeiro tópico. É isso que significa hoje teologia. Não é somente algo relacionado a Deus. É algo relacionado a Deus e o ser humano e o mundo em que estamos inseridos, o mundo em que vivemos. Então isso é teologia. Se você ficou curioso e você quer aprender mais sobre o que é teologia e outros temas importantes relacionados a este mundo teológico, venha, participe do nosso Centro Teológico Palavra de Vida. Nós temos no modo presencial e temos no modo EAD. Ficou curioso? Venha participar da nossa escola teológica, do nosso Centro Teológico. Estamos aqui para receber você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a mão poderosa de Deus esteja sobre você. Se houve interesse, nos procure. Que Deus te guarde.